Antes de você ver qualquer imóvel, tem uma etapa muito importante que sem ela você está praticamente perdendo seu tempo, que é a pré-aprovação do banco. E hoje eu vou te explicar exatamente o que é e como funciona. O que é muito diferente da pré-qualificação, tá? São coisas diferentes, a pré-aprovação da pré-qualificação. A pré-qualificação você consegue entrar no Google, entrar em qualquer site de qualquer banco, falar quanto que você ganha e ele vai te dar uma carta de pré-qualificação. Essa carta é mais superficial e ninguém aceita essa carta como uma prova de que o banco vai te aprovar, porque o banco realmente não olhou nada do que é real, só do que você falou para ele que você tem. Já a carta de pré-aprovação é um documento oficial do banco te falando, olha, eu analisei o que você me mandou e eu consigo te aprovar até X mil dólares. E é essa carta que a gente precisa no dia que a gente vai fazer uma proposta na casa que você quer comprar. O que o banco vai analisar para poder te dar essa carta? São 4 pilares principais. O primeiro pilar é o credit score, que é o seu crédito. Ele vai olhar se você tem um bom crédito, se você é um bom pagador, se você não tem nenhum hit no seu credit score, que é por exemplo, uma grande dívida que você não pagou, ou, sei lá, um carro que você financiou e você não pagou e o banco teve que tomar de você. Então ele olha realmente o seu credit score para ver se você é um bom pagador e para ele ver se ele vai confiar em você para te emprestar dinheiro. E o mínimo credit score, ele varia de tipo de financiamento, porque tem vários tipos de financiamentos diferentes. Tem o convencional, tem o FHA, tem o non-QM, enfim, são vários tipos diferentes que você não precisa saber exatamente. Cada um, a gente está aqui para te ajudar nesse caminho. E cada um desses tipos de financiamento tem um piso diferente para o seu credit score. O segundo pilar é a sua renda e como que você comprova essa renda. Então pode ser por W2. O que é o W2? É o documento que você recebe quando você é um CLT, você é um funcionário de alguma empresa. Todo ano você recebe o seu W2 e isso é uma comprovação de renda. Pode ser o 1099, que é outro tipo de comprovação de renda. Pode ser os seus pay stubs, pode ser o seu income tax, que é o seu imposto de renda, ou seja, você precisa de 2 anos na maioria dos casos. Ou pode ser também os seus bank statements. O que são bank statements? São os... Qual que é o nome de bank statement em português? Seus extratos bancários. Então, dependendo do seu tipo de comprovação de renda, você vai se encaixar em um tipo diferente de financiamento. O terceiro pilar é muito importante, que é o DTI. O que significa isso? Debt to Income Ratio. O que é isso? Esses nomes difíceis? Calma, eu vou explicar. O que significa isso? É o tanto de dívida que você tem relacionado ao tanto que você ganha. Então, se você ganha 10 mil dólares por mês, mas você tem 6 mil dólares de dívida que você tem que pagar todo mês, o que entra nessa dívida? Dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento de estudos. Então, se você foi para a faculdade, você financiou sua faculdade, entra também nessa dívida. Se você tem muito carro financiado, também entra nessa dívida. Então, o que vai contar no final das contas? São os seus 10 mil de renda por mês? Não. É a diferença entre o que você ganha e o que você deve hoje. Então, se você ganha 10 mil e você tem 6 mil de dívida, para o banco é como se você só ganhasse 4 mil dólares por mês. O que é a realidade, porque você gasta 6 pagando dívida. Então, ele só vai te aprovar, gente, pasme, para 30% do que sobra tirando as suas dívidas. Então, você só seria aprovado por uma parcela de mais ou menos 1.500 dólares por mês, que seria uma casa bem baratinha. Então, é mais ou menos essa a conta. Joguei aqui no ar, gente, lembrando. Isso aqui não são números exatos, tá? Isso aqui que eu tô falando não tá escrito num papel. Mais ou menos, depende do tipo de financiamento, é mais ou menos essa a conta. E o quarto pilar é o seu down payment, que é a sua entrada, a entrada que você vai dar na casa. O banco, ele vai querer saber onde que tá esse dinheiro, se tá numa conta de investimento ou se tá numa conta poupança. Ele vai querer ver esse dinheiro e ele vai querer saber de onde veio. Então você não pode depositar lá 100 mil dólares cash, né, depositar no banco 100 mil dólares e esperar que o banco aceite aquilo sem contestar nada. Ele provavelmente vai perguntar de onde veio esse dinheiro. Então, esses foram os 4 pilares mais importantes para você ser aprovado para o financiamento aqui nos Estados Unidos. Mas, para quem é brasileiro e tem renda no Brasil, né, quem mora no Brasil, é um pouquinho diferente, mas é super possível. E na realidade, na maioria das vezes, dependendo do tipo de financiamento que você vai fazer, é até mais fácil você ser aprovado. Porque tem um financiamento que ele chama DSCR. Esse financiamento você pode fazer como americano também, morando aqui nos Estados Unidos. E você pode fazer como brasileiro. Esse financiamento, ele é super interessante, sabe por quê?
ele vai pegar o imóvel que você quer comprar e ele vai fazer uma análise, o banco vai fazer uma análise de quanto é o aluguel daquele imóvel. Então, se você comprasse esse imóvel para investir, por quanto esse imóvel eu alugaria por mês? E aí ele vai fazer a conta de quanto seria a sua parcela se você financiasse esse imóvel. E se o aluguel for igual à parcela, ou seja, o aluguel paga 100% da parcela, você só vai precisar da entrada e você não vai precisar comprovar que você tem renda suficiente para bancar essa parcela todo mês. O que isso significa? Você não vai precisar mandar um monte de imposto de renda, um monte de extrato bancário, comprovar de onde vem esse dinheiro, de empresa, de pay stubs, um monte de coisa. Você só precisa comprovar que você tem o valor da entrada, porque quem vai pagar a sua parcela é o inquilino que vai alugar a sua casa. Então é um tipo de financiamento muito bom para quem mora no Brasil e para quem quer investir aqui nos Estados Unidos, morando aqui nos Estados Unidos mesmo. Então ele é super simples, ele fecha super rápido, então assim, 30 dias de transação, depois que você escolhe a sua casa, você já consegue pegar as chaves, porque ele é um dos financiamentos mais simples que tem. É claro que tem as suas nuances, mas como eu disse, nós estamos aqui para isso. Eu sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos há mais de 5 anos e eu sou especialista em brasileiros, tanto os que moram aqui, tanto os que moram no Brasil. Então, pode deixar que eu sei o caminho e eu vou te ajudar em todas as etapas da compra do seu imóvel. Desde o dia que você entra em contato comigo sem saber de nada como funciona, até o dia de você pegar as suas chaves e ser feliz no seu imóvel. E até depois disso, tá? Porque eu vou contar um negócio pra vocês que nem tá no tópico do vídeo, mas foi um acontecimento engraçado. Ontem à noite eu estava indo dormir e o Leandro, meu marido, que é corretor também, junto comigo, nós somos uma duplinha. Meu marido recebe uma ligação de um cliente que a gente vendeu a casa dele há mais de 1 ano. Ele me ligou e falou assim, ele mora no Brasil, tem uma casa que ele deixa fechada aqui só pra ele e a família passar férias. E ele me ligou, né, ligou pro Leandro e falou assim, vocês não vão acreditar. Alguém foi fazer manutenção na minha casa, porque faz tempo que eu não vou, e essa pessoa, de alguma maneira, conseguiu trancar a porta por dentro e agora, não sei porquê, ninguém consegue acessar a casa. Ou seja, a casa dele tá trancada de dentro pra fora, ninguém consegue entrar. Aí ele ligou, vocês conseguem me ajudar? Por favor, eu não sei o que fazer. Ou seja, 1 ano depois, a gente tá aqui, a gente já marcou de ir lá na casa com um chaveiro licenciado, com autorização dele, por escrito, pra gente poder trocar a fechadura da casa dele, que ele chega aqui semana que vem, e ele não quer chegar do aeroporto e ter que lidar com tudo isso, com criança, com mala, cansado, ter que lidar com chaveiro 10 horas da noite. Então, a gente, para ajudar ele, a gente vai lá e vai fazer essa troca, pra quando ele chegar aqui na semana que vem, ele já tá com a casa perfeita e podendo ser aberta pra ele entrar com a família dele e aproveitar as férias. Então, quando eu digo que a gente tem um pós-venda muito bom, é porque a gente tá aqui pra você. Porque você precisar, a gente vai estar aqui pra te ajudar. Agora vamos voltar pro assunto do vídeo? Tá ficando repetitivo, mas eu tô aqui pra te ajudar. A gente tem selecionado alguns lenders, que são agentes de financiamento, para indicar para você. E aí você vai conversar com eles, vai ver com quem você mais se identifica, quem te atendeu mais rápido, quem teve a melhor taxa de juros. Você vai conversar com eles e em 2, 3 dias no máximo eles já vão te entregar uma carta de pré-aprovação. Ele vai te ligar, vai conversar com você. As pessoas que a gente indica, eles são brasileiros, falam português, para facilitar a comunicação. Você pode conversar com eles por WhatsApp, que é mais fácil, porque o americano não usa o WhatsApp. Eles usam e-mail ou mensagem de texto. Então, para quem está no Brasil, fica um pouco mais complicado. Então, a gente separou para vocês algumas pessoas que podem te ajudar, que são pessoas de confiança e são pessoas muito boas. A gente vai te indicar para você poder conversar com eles, explicar a sua situação financeira, quais são as suas fontes de renda, quais são as suas dívidas, e ele vai poder fazer essa matemática e te mandar uma carta de pré-aprovação. E essa carta você vai receber em, no máximo, 2, 3 dias úteis, é super rápido. E lembra lá no início do vídeo que eu disse pra vocês que esse é um passo super importante e essencial para começar a sua busca, para começar a busca do seu imóvel, da sua casa dos sonhos aqui? Porque nenhum vendedor aceita uma proposta na casa que ele tá vendendo sem uma carta de pré-aprovação. Porque qualquer pessoa pode escrever uma oferta e mandar e depois não tem como pagar. Então ele vai ficar perdendo o tempo dele, você vai ficar perdendo o seu tempo e às vezes vai ser negado pelo banco lá na frente. Então realmente nenhum vendedor aceita proposta sem carta de pré-aprovação. Então o que isso quer dizer? Que não dá para você já buscar casas e receber opções de casas e visitar as casas sem essa carta. Porque se você achar a sua casa dos sonhos e só depois que você encontra a casa você vai conversar com o banco, tem 2 coisas que pode acontecer com você que vai ser bem frustrante para você e para sua família. A primeira delas é
você escolhe a casa, achou a casa perfeita e vai buscar o banco depois. Nesses 2, 3, 4 dias até você receber a sua carta de pré-aprovação, essa casa pode ser vendida para outra família e você ficar sem a sua casa. E isso é muito frustrante, por isso que eu indico sempre ter a carta na mão, na manga, né, literalmente, para quando você achar a casa perfeita, você já tá pronto para fazer a proposta no mesmo dia ou no dia seguinte e não correr o risco de perder a casa. E a segunda coisa que pode acontecer também, que é bem frustrante, é o seguinte: você vê a casa, você ama a casa, e aí você vai conversar com o banco para pegar a carta de pré-aprovação e o banco não te aprova para aquele valor. Ele te aprova para um valor mais baixo e aí você não consegue comprar aquela casa. E isso para uma família é muito triste, porque já estão com as expectativas lá em cima, já gostaram da casa, se apaixonaram e depois não conseguem comprar a casa. Então não é algo muito bom, então não é uma experiência muito boa para você e para sua família. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para vocês entenderem melhor como funciona o processo de pré-aprovação. Como eu disse, é super simples, é super rápido, então vale a pena você conversar com o banco antes da gente começar a busca. Mas, para tudo isso acontecer, você tem que chamar a gente aqui no nosso WhatsApp. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês. Só você abrir a câmera do seu celular e escanear, você vai entrar direto no nosso WhatsApp de atendimento. A gente vai conversar com você, a nossa assistente vai falar com você, vai marcar uma reunião com a gente vai conversar sobre a sua busca, sobre o que você procura, sobre o preço que você busca, e a partir daí a gente vai te indicar os bancos que a gente gosta de trabalhar, e se você tiver um lender também pode falar com ele, para nós não faz diferença, mas eu sei que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento nessa área, às vezes mora no Brasil, nunca comprou uma casa antes, então a gente indica alguns profissionais para vocês já terem e já começarem a busca de vocês. Então vai ser um prazer atender você e sua família nesse próximo passo de comprar uma casa aqui na região de Orlando. Um abraço e até o próximo vídeo.